Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um banco de dados chamado MongoDB. MongoDB, ao contrário do que a gente já viu em termos de SQLite e SQL em geral, ele é um banco de dados voltado para dados não estruturados. Em termos de visibilidade do software MongoDB, a gente tem ele localizado na quinta colocação dentro de popularidade no Stack Overflow. E é importante a gente notar que também se trata de uma ferramenta de código aberto, gratuita, voltada para alta performance, não tem um esquema no sentido de um formato específico de colunas e tabelas a serem seguidos, orientado ao objeto e implementado utilizando C++. Ele utiliza, como já dito, documentos no formato JSON. O formato JSON possui uma estrutura hierárquica e pode ser importado e exportado com muita facilidade dentro do R e outras ferramentas analíticas. JSON é uma sintaxe bastante utilizada no cenário de servidor e cliente e significa JavaScript Object Notation. Ela está dada no formato de texto puro e é bastante comum para troca de dados ou armazenamento dos mesmos. Os dados dentro dessa sintaxe são definidos por pares, que a gente chama par chave-valor. Os dados são separados por vírgulas e as chaves são utilizadas para armazenar objetos. Colchetes, por outro lado, são utilizados para armazenar vetores. Então, por exemplo, a gente pode ter um campo chamado primeiro nome. Note que ele é dado entre aspas, dois pontos, João, para informar que o valor desse campo, primeiro nome, é igual a João. Se eu quero criar um objeto em JSON contendo esse valor de campo, a gente pode utilizar chaves, primeiro nome, João, e eu posso adicionar mais informações, mais dados por meio de vírgula, e adicionar o segundo par de chave-valor, último nome, Vieira. Se eu quiser criar um vetor alunos, por exemplo, eu uso colchetes e cada um dos elementos desse vetor, dependendo da complexidade de cada um, pode estar sendo dada utilizando colchetes. Os tipos de dados que podemos utilizar em JSON são strings, que são dadas delimitadas por aspas, números, dado diretamente, ou mesmo um outro objeto do tipo JSON, como aqui funcionário, ele recebe uma coleção de valores, nome, idade e cidade, duas delas sendo no formato texto e uma sendo no formato numérico. Além disso, um objeto em JSON pode ser um vetor, delimitado por colchete, pode ser um booleano do tipo verdadeiro ou falso, note que o true e false são em letras minúsculas, e pode ser um objeto do tipo nulo, null, também em minúsculo. Observe então a comparação entre o que já conhecemos no R em termos de data frame e um objeto JSON representando a mesma informação. Suponha que eu pegue as três primeiras linhas e as duas primeiras colunas do objeto mtcars. A gente vai ter então três registros, duas colunas. Notem que o que parece ser aqui a primeira coluna é simplesmente o row names do data frame. Ele não é uma coluna propriamente dita
em termos de R. Agora observem que, utilizando o pacote JSONLite, vocês podem transformar um data frame em um objeto JSON, utilizando o comando toJSON. E nesse exemplo, o que a gente vai ter é que cada uma das linhas é um objeto JSON que tem o formato chave-valor, chave-valor. Cada um desses dados estão separados por vírgulas e, em particular, o nome da linha lá do DataFrame recebe um nome especial dentro de JSON, que é o underline row. Cada uma das linhas é separada por vírgula e eu tenho uma nova linha entre chaves. O DataFrame inteiro ele é delimitado pelos colchetes. Em termos práticos, cada um desses documentos, cada conjunto de dados completo, vamos assim chamar em JSON, é o que eu denomino aqui de documento, ele é autossuficiente. Ele não necessita de outras coisas para existir. Cada um desses documentos possui todas as informações que são necessárias para si. E a gente precisa lembrar que lá no formato SQL, a gente buscava evitar repetições e combinávamos diferentes tabelas usando chaves. Aqui, utilizando MongoDB, a gente procura evitar o uso de join e desenha essa base de dados de forma a otimizar a busca para apenas uma chave, retornando assim todas as informações necessárias. Vamos lembrar que entre as informações necessárias estão, por exemplo, os nomes dos campos que acabam sendo repetidos diversas vezes, como foi no exemplo anterior. Então, o preço que a gente paga por esse tipo de comodidade é a utilização de espaço em disco. MongoDB tem como foco o seu emprego em cenários de Big Data. Ele tem duas características em particular, que é um escalonamento horizontal e escalonamento vertical, que buscam otimizar desempenho de acesso em disco e processamento em RAM. Esses conjuntos de dados, eles não possuem formato fixo. Isso quer dizer, por exemplo, num dado registro, eu posso ter primeiro o nome do funcionário, segundo o nome do funcionário e o último nome do funcionário. Num próximo registro, eu posso ter primeiro o nome do funcionário e apenas indo direto para o último nome, sem a necessidade de especificar que o segundo nome é nulo ou vazio. E por causa dessa característica, ele começa a ser uma opção natural para sistemas de web. Vamos pensar no cenário de comércio eletrônico, quando você vai buscar detalhamento de produtos. Uma loja online, por exemplo, como Submarino, pode vender camiseta, pode vender monitor de computador. Essas características que descrevem cada um dos itens são diferentes entre si e o registro dentro do MongoDB não obriga que siga sempre um mesmo formato. Cenários em que não é adequada a utilização de MongoDB é quando encontramos relacionamentos entre múltiplas entidades e esses relacionamentos forem essenciais, por exemplo, relações de tabelas bastante complexas, e quando existirem múltiplas chaves externas e necessidades de joins de maneira repetida. Vocês vão ser capazes de encontrar o MongoDB como um serviço, como naquele exemplo mongodb.com. Vocês terão também em Linux, Mac, Linux do tipo Red Hat e também Windows. Dentro do ambiente R, o que a gente vai buscar utilizar é o pacote MongoLite. Aqui vale lembrar que o pacote MongoLite não é o banco de dados propriamente dito, como era o caso do RSQLite.
O Mongolite aqui ele funciona simplesmente como cliente, ou seja, ele precisa de um servidor, que pode ser local, mas ainda assim precisa de um servidor para se conectar, e tudo que ele faz é consultar ou escrever nessa base de dados. A forma de vocês montarem conexão com uma base de dados utilizando o pacote Mongolite é utilizando o comando mongo. Esse mongo ele vai fazer a conexão que você vai armazenar, por exemplo, num objeto chamado com, e todas as vezes que você precisar contar registros, remover, inserir registros, fazer consultas e outras coisas, você vai utilizar com dólar e o método do seu interesse. Talvez a parte mais difícil do MongoDB é você montar o que é a URL de acessar o servidor. Então, o formato costuma ser alguma coisa como mongodb algumas vezes mongodb mais srv para indicar o que é o protocolo. Depois do você sempre vai colocar usuário e senha, e o que separa o usuário da senha é o símbolo . Depois da senha, você vai sempre colocar o servidor, e o que separa o servidor da senha é o símbolo @. Se for preciso, com o símbolo , você pode indicar qual porta do servidor está sendo utilizada. Depois da porta, a gente coloca barra, e vem seguido aqui do que vai ser o nome da base de dados, e dependendo do tipo do sistema que você venha utilizar, você vai precisar colocar interrogação retry writes igual false. Então, como um exemplo, a gente pode montar uma URL sabendo que o formato é MongoDB, então mongodb : nome do usuário é read write, a senha é test, o servidor é mongo.opencpu.org, a porta 43942, o nome da base de dados é GeroInTest, e aqui no finalzinho que ficou cortado é o retry writes igual a false. Uma vez que você tenha a URL do servidor, você se conecta nesse servidor utilizando o comando mongo. Você pode indicar qual que vai ser a coleção, a tabela de dados que você vai querer criar. A partir daí, informa a URL. Nesse teste aqui, porque esse servidor é um servidor público e pode ter alguma outra pessoa no mundo trabalhando ali naquele conjunto de dados, eu vou remover tudo que possa existir ali. Então, se existir algum registro, eu quero que remova tudo. E agora eu insiro a minha nova base de dados, mtcars. Depois dessa inserção, ele dá um retorno para a gente mostrando quantos registros foram inseridos. Se eu quiser recuperar dados a partir de uma base em MongoDB, eu utilizo o método find. Basta utilizar a conexão $find, parênteses. Isso daqui vai ser equivalente ao select *from, o nome da tabela. No pacote Mongolite, se a gente remover o objeto com, isso vai causar a desconexão com o banco de dados. Mas também existe o método disconnect, caso seja de interesse. Então, por exemplo, ao utilizar com find, isso traz para a gente todo o conjunto de dados, e aqui eu mostro as 3 primeiras linhas. Nesse comando, eu estou pedindo para ele verificar que o que eu recuperei e gravei dentro do MyData é igual à base de dados mtcars. Se não fosse, ele retornaria falso e pararia aqui, mas aqui ele está dizendo que está idêntico, e como eu já não preciso de mais nada dali, eu posso remover essa tabela. A única restrição que a gente tem nesse servidor gratuito que eu apontei para vocês é o tamanho da base de dados. Ele dá um limite da ordem de 512 megas,
Mas vamos supor que você tem aqui um conjunto de dados, eu vou colocar 10.000 registros apenas, poderia ser mais, mas se eu quiser inserir todos esses registros, uma vez conectado no servidor e numa base de dados específica, a gente pode pedir m-insert. Eu estou usando o m porque foi onde eu armazenei a conexão do Mongo. Insert está dizendo eu quero inserir esse objeto, esse data frame, dentro dessa base de dados em MongoDB. Se o meu interesse for fazer uma seleção genérica, simplesmente como se fosse select asterisco from tabela, tudo que eu preciso é o método find. Mas se eu quiser apontar condições específicas, o que eu posso dizer é montar um objeto em JSON. Então, nesse caso aqui, eu estou montando um objeto que diz eu quero o campo month igual a 1 e o campo day igual a 1. E o que eu posso pedir, então, é count todos os registros com essa condição. Nesse caso aqui, nós temos 19 registros. Se eu quiser fazer o select, vamos assim dizer, eu quero selecionar todos os registros com essa condição, todos esses 19 registros, eu posso utilizar esse objeto JSON dentro do find e o próprio find aceita que eu faça uma ordenação pelo campo de interesse. Nesse caso aqui eu ordenei pela coluna distância que não aparece aqui. O -1 indica que a distância estará em ordem decrescente. Sendo a base de dados muito volumosa, aquele sort pode causar uma certa demora em obter o conjunto de dados. E aí, para isso, a gente pode adicionar índices. Esses índices são adicionados por meio do método index, e eu digo, quando coloco a chave add, eu digo qual que é o campo que eu quero utilizar como índice que me venha facilitar as buscas futuras. Nesse caso, quando eu fizer um find utilizando sort por distância, nesse segundo caso, o resultado vai ser recuperado de maneira muito mais ágil. Se eu quisesse apenas selecionar algumas colunas específicas, o que eu devo fazer é passar um objeto que declare quais são as colunas do meu interesse para o argumento fields. Então, ao executar find, coloco a condição equivalente aqui do where, eu posso indicar fields e listar cada um dos objetos, cada uma das colunas, o campus do meu interesse. Toda vez que for 1, isso daqui é verdadeiro, então ele retorna aquela coluna. Toda vez que for falso, ele ignora aquela coluna. Importante observar que internamente o MongoDB cria uma coluna chamada underline ID de maneira automática. E aqui o que eu estou pedindo é que essa coluna seja excluída. Vocês poderão ver mais opções de operadores em MongoDB nesse link, mas, por exemplo, se eu quiser fazer comparações A igual a B, eu posso utilizar $EQ, toda vez que for diferente, $NE, toda vez que for maior ou igual, GT ou GTE, menor ou igual, LT, LTE, sempre adicionando um dólar antes do operador. De operador matemático, a gente também tem várias opções, todas elas listadas nesse link, mas só para exemplificar alguns: o valor absoluto, a função teto, a função piso, logaritmo natural e raiz quadrada. Se o meu interesse fosse identificar, por exemplo, todas as ocorrências únicas da empresa de transporte aéreo em questão, eu poderia utilizar o método distinct, $distinct, na coluna carrier. Ele vai retornar para mim todos os valores distintos existentes naquela coluna. E eu posso fazer essas buscas
Quero saber quais são as únicas companhias que voam pelo menos 3.000 milhas. A gente vai ter, que tem voos que voam, claro. A gente vai ter dessas duas operadoras aéreas como opção. Se eu quiser fazer o análogo a um group by do Tidyverse ou um group by do SQL, o que eu posso utilizar é o método aggregate. Ao utilizar o aggregate, eu tenho que indicar aqui quem funcionará como grupo, quem será a variável grupo. Nesse caso, seria o identificador carrier, que é o nome da companhia aérea. O que é a operação que eu quero fazer? Eu vou querer contar. E como é que eu faço as contas, né? Como é que eu conto, por exemplo, quantos voos da empresa F9 existe? Se para cada um dos registros eu tivesse um, eu posso somar todos eles e a gente chega nesse 14. Se eu quisesse calcular a distância média voada, eu peço calcule a média, $AVG, da coluna $distance, para dizer que é a coluna distância que a gente já tinha nessa base. Apenas como rápido lembrete, para vocês criarem uma conta lá no site mongodb.com, vocês vão até o site mongodb.com, apesar de estar mostrando aqui MLab, ele vai apontar para o mesmo local. Vocês escolhem a opção Sign Up. Uma vez escolhida essa opção, vocês podem informar e-mail, primeiro nome, último nome e a senha de interesse. Escolham criar um servidor gratuito, aqui um cluster gratuito. Vocês não precisam mudar as configurações de provedor de serviço e qual que é o data center que vocês querem. Pode simplesmente ir direto para o criar cluster. Uma vez que chegue na janela de criação de cluster, isso aqui pode demorar cerca de 3 a 5 minutos até ser devidamente criado, então é aguardar. Uma vez criado, o que vocês vão poder fazer é configurar os detalhes de acesso de rede e também acesso de usuário. No acesso de rede, vocês podem adicionar o IP específico que vocês estiverem utilizando ou um IP diferente. Vai depender do caso de vocês. Isso pode ser todos os IPs, isso pode ser apenas o IP que você está utilizando. E vocês vão também poder criar um nome de usuário e senha que vai ser diferente do nome de usuário e senha que vocês utilizaram para conectar no site. Esse usuário e senha que aparece aqui internamente é o usuário e senha que vai ser capaz de utilizar a base de dados que vocês venham criar em MongoDB. Para fazer a conexão, minha sugestão é que vocês utilizem um método de conexão, pode ser mesmo o Node.js, por exemplo, escolhendo conecte a sua aplicação. Aqui eu dou um exemplo com Perl, mas pouco importa, infelizmente não existe a opção R ali, mas o que vocês vão precisar fazer é copiar toda essa string. Notem que ela já está no formato que eu vinha dizendo para vocês, protocolo, nome do usuário, senha, servidor e base de dados. E a partir daí, uma vez que tudo esteja funcional, vocês conseguem ir direto para o R e fazer as operações de vocês. Uma vez no R, vocês podem carregar o pacote, montar o URL. Aqui eu estou quebrando em várias linhas só para simplificar a visualização, mas lembrem que é uma string única com protocolo, nome de usuário e senha, arroba, servidor, barra, interrogação, palavras-chave que venham ser necessárias. Essa palavra-chave é dada pelo site.
Vejam que ele monta uma string única e a gente pode conectar. Usando o Mongo, a coleção que a gente venha querer criar, essa coleção ela funciona como se fosse uma tabela, qual é o banco de dados que a gente vai utilizar e o endereço. Uma vez feito isso, vocês conseguem fazer operações. Aqui eu estou fazendo um insert da base de dados, mas poderia em seguida fazer find, count, aggregate, query e outras operações.